Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Gestão da Produção e da Qualidade. Hoje a gente vai falar do Just-in-Time mais uma vez, uma segunda parte, alguns itens que vão encerrar então esse conceito para que a gente possa evoluir na disciplina. Sejam bem-vindos, começamos agora. Os itens vistos na aula passada, eles vão nos orientar também agora, na aula de hoje, nesse novo momento. Então vamos rever algumas coisas que foram importantes que a gente viu ali na semana passada. Primeiro, sobre projetos de manufatura. E mais uma vez, quero enfatizar que é possível redesenhar esse tipo de processo do just-in-time, esse processo de produção enxuta para a área de serviços também. Mas quando a gente usa a manufatura, tudo fica mais visual, fica mais claro da gente entender. Então vamos lá. Primeiro, layout. A gente falou bastante sobre isso na semana passada. Como é que a gente arranja a linha de produção, que deixa de ser uma linha, na verdade, e passa a ser uma célula. Como é que a gente arranja a nossa produção, organiza a nossa produção e as pessoas envolvidas na produção, de modo que a gente consiga uma produção mais rápida e mais eficaz. Então, primeiro ponto é o layout, é o desenho de como é que vai ser essa área de produção. Depois, como é que a gente organiza a gerência da linha de produção. Deixa de ser uma gerência de linha de produção e passa a ser uma gerência sobre a célula. Vocês lembram que a gente falou que funcionários dessa célula se revezam no comando das operações, né, de maneira disciplinada e organizada. Eles criam um sistema em que o processo celular é disciplinado e regido pelos próprios funcionários. Para quê? Justamente para alcançar a qualidade total, que é um item importante que a gente busca quando a gente diminui e reestrutura o nosso layout. É diminuir desperdício, diminuir os erros, aumentar o envolvimento das pessoas com a sua tarefa e assim diminuir os custos no final das contas e aumentar a qualidade. Redução de tempos envolvidos no processo, as pessoas estão mais atentas, as pessoas estão mais engajadas no processo. Isso naturalmente diminui o tempo, além do que, como a gente viu na semana passada, o nosso mapa de produção ele muda, porque há menos cruzamentos de informações, as informações são organizadas, como a gente já falou, de forma mais circular na célula, e isso ajuda muito na redução do tempo, tanto quanto no fornecimento de materiais. Outro item que é importante é que os fornecedores passam a ser qualificados segundo esse modelo do Just-in-Time. Isso ajuda também na diminuição de custos gerais. Esse tipo de trabalho muitas vezes é chamado de reengenharia, porque eu começo com um processo a montante, quer dizer, eu vou para trás, entre aspas, do meu processo produtivo, atrás dos meus fornecedores, para que eles possam então se adequar e me ajudar nessa linha produtiva. Isso lembra muito o supply chain que a gente viu algumas aulas atrás também. Isso ajuda muito para que a minha produtividade, a minha produção alcance um nível de excelência máximo. E outro item, para finalizar, o elemento humano, que deve ser treinado, deve ser dirigido de modo a se comportar da melhor maneira e ser produtivo, e ele mesmo também vai sentir mais prazer nesse modo de produção. A gente tem então nesse slide um desenho dos módulos celulares e de como é que a gente organiza isso. Nesse quadro abaixo a gente consegue enxergar uma linha produtiva de algum automóvel, né, das etapas de construção desse automóvel. Vamos em sentido horário, né, ali a partir de baixo. Então, célula 1, 2 e 3, embora não estejam numeradas, dá para ver pela ilustração que a gente tem vários momentos da composição desse automóvel. E nessa composição, então, ela é feita em células e transferida de célula para célula até que o trabalho, então, esteja totalmente encerrado. Quais são os resultados? Menos estoque de produtos em processo, menor lead time de produção, quer dizer, eu tenho uma diminuição sensível
importante no meu tempo de transição de uma etapa a outra. E outra coisa que eu tenho um controle visual das operações, porque numa linha de produção esse controle ele fica muito horizontalizado e eu perco de vista muitas vezes em que etapa o automóvel ou outras coisas que a gente possa imaginar estão na linha durante o seu processo produtivo. Quando eu trabalho em célula, essa visão, esse controle visual se torna mais claro. Para que eu consiga alcançar esse grau de excelência, eu tenho alguns níveis hierárquicos a serem trabalhados. Então, nesse slide aqui, a gente consegue ver a hierarquia construída por Just-in-Time. Primeiro, uma alta gerência. Essa alta gerência ela se envolve menos com as questões operacionais e mais com questões estratégicas. A sua função é estar preocupada com a melhoria constante. Então, ela tem acesso a relatórios, ela tem acesso a dados e ela é responsável por encontrar soluções para diminuir ainda mais custos, tempos e desperdícios. Então, o papel da alta gerência nesse nível hierárquico é achar inovação, encontrar processos inovativos. A média gerência é treinada para o programa. Então, o trabalho da média gerência é estar sempre atenta às inovações e ser treinada nas novas iniciativas que a alta gerência propõe e passar isso para os níveis hierárquicos inferiores ao dela. Então, esse é o papel da média gerência. A supervisão de linha e operários é responsável por esse rotacionamento, por essa rotação na célula. É importante que todos os operários estejam envolvidos e conheçam todo o processo da sua célula, porque vai haver uma rotação, inclusive, no que diz respeito à supervisão. O supervisor ele sai de dentro da própria célula, ele está ali trabalhando, ele está envolvido com o processo, ele está vendo, inclusive, oportunidades de melhoria. Ele conhece como ninguém, né? Só como realmente alguém que está envolvido, ele conhece esse processo, então dali mesmo ele sai para melhorar a sua produção, para melhorar a produtividade da sua célula. Não é que ele saia, ele passa ao nível superior de supervisão, embora possa e deva inclusive voltar a operar, a trabalhar no nível operacional. Toda a documentação que circula entre os vários níveis hierárquicos precisam estar bem elaborados e seguir um padrão bem rígido. Por quê? Porque ele facilita a comunicação e uma boa comunicação acelera o processo como um todo. Então, de novo, níveis hierárquicos, a alta gerência preocupada com a inovação, a melhoria constante, a média gerência é treinada na alta gerência e treina e leva essa comunicação para o nível de supervisão, e o nível de supervisão ele está intrinsecamente ligado à célula, de maneira que ela também se torna produtiva, tanto produz quanto supervisiona. Para alinhar todos eles, a gente tem uma documentação bem precisa de feedbacks e de ordens também que devem ser cumpridas. 5 princípios importantes do Just-in-Time. Primeiro, cada funcionário ou posto de trabalho é tanto um cliente como um fornecedor. Então, essa visão, até uma visão empreendedora interna, é importante. É importante que os funcionários percebam esse trade, que eles percebam que a indústria, ou que mesmo, enfim, a empresa como um todo, os setores eles não estão desconexos. Pelo contrário, eles devem estar muito ligados e alinhados, e cada setor, cada pedaço que compõe a empresa deve trabalhar tanto como cliente quanto fornecedor. E assim, como cliente e fornecedor, eles têm também todas as demandas de clientes e fornecedores como uma outra empresa. Isso cria um cenário mais animador, um cenário mais que permite às pessoas participar mais assim do cotidiano. Ele é menos rotineiro do ponto de vista da monotonia, ele não é tão monótono. Ele permite uma dinâmica diferente, essa visão empreendedora dentro da empresa.
intraempreendedora, como a gente chama. Então, cada setor dentro da empresa ela é tanto um cliente quanto um fornecedor. Clientes e fornecedores, aí sim, os externos, né? O cliente externo à empresa e o fornecedor externo à empresa são extensões do processo de manufatura. Eles estão ligados ao processo de manufatura, eles não são, como às vezes a gente vê em algumas empresas, alguns setores das empresas às vezes tratam os clientes como inimigos e fornecedores também como pedras no sapato. No Just-in-Time, tanto clientes quanto fornecedores são vistos como extensão da própria empresa. Por isso, a iniciativa de criar parcerias, de criar simetria, de criar um bom relacionamento, uma boa comunicação, não só com o cliente, através do CRM, através de outras ferramentas, mas também com os fornecedores, compartilhando com eles tecnologias, compartilhando com eles processos, alinhando os processos, alinhando treinamentos, aproximando eles de várias maneiras. Isso ajuda muito a empresa a crescer. Outro princípio importante, uma procura contínua pela simplificação dos processos. Então, isso cabe muitas vezes aos cargos de alta gerência, como a gente acabou de ver, mas a todas as pessoas envolvidas sempre pensar em modos de simplificar os processos. Outro item importante, é mais importante prevenir problemas do que resolvê-los. É importante que toda a empresa esteja imbuída dessa ótica. Vamos prevenir problemas ao invés de resolvê-los. E para finalizar, obter ou produzir algo somente quando for necessário. Nós falamos muito sobre isso no slide da aula passada, nos slides, que é importante planejar e ter um bom contato com os clientes para saber exatamente o quanto produzir e em que tempo fazer isso. O Kanban é um termo bem conhecido no Just-in-Time, então nós vamos falar um pouco sobre o que é o Kanban e qual é a importância dele nesse processo produtivo. Primeiro, Kanban, então a gente pode ver nesse slide que é a palavra japonesa que significa etiqueta. Aí vamos voltar lá para aqueles slides anteriores quando a gente falou da comunicação. O papel dessa etiqueta é comunicar o processo ao longo das células e da cadeia produtiva como um todo. Ela foi criada, desenvolvida no Japão depois da Segunda Guerra Mundial, dentro da Toyota. E a ideia justamente era criar um sistema de informação que permite transmitir as necessidades de jusante para montante do processo produtivo. Então, lá da ponta que está mais próxima do cliente até aquela ponta que está mais próxima do fornecedor. Ao longo de toda a cadeia é importante que haja uma comunicação. Lógico, nesse tempo a gente não tinha um sistema informatizado como a gente tem hoje. Então, literalmente se usava um cartão de papel. Esse cartão ainda é usado hoje porque ele é muito prático. Ele é muito fácil e vai ter alguns links fornecidos no final dessa aula para que vocês assistam isso e percebam a importância desse cartão ainda hoje no processo produtivo do Just-in-Time. Mas esse cartão então ele é preenchido segundo algumas normas e ele é passado, ele é dado sempre apenas entre duas células produtivas. A gente já vai ver isso. O que é o Kanban então? Ele é uma regra de gestão de um posto de trabalho. Se existem etiquetas Kanban no quadro do planejamento do meu posto de trabalho, produzo. Se não existir nenhuma etiqueta, não devo produzir. Então as etiquetas são colocadas num grande painel segundo algumas cores, amarelo, vermelho, amarelo e verde. Essas cores elas instruem, e tem um slide específico sobre isso, a urgência, a importância daquela tarefa naquele tempo. Então, quando o cartão ele também está dentro dessa espécie de matriz para que todos os funcionários entendam a importância do que ele está fazendo naquele tempo. Os lançamentos para a fabricação naquele posto são gerados a partir da necessidade do posto a jusante. Só lembrando, jusante é o que está, entre aspas, à frente do processo e montante é aquilo que está para trás do processo. O fluxo ele é contínuo, um fluxo sempre muito tenso do ponto de vista que ele está sempre no seu limite de rapidez e de velocidade.
Uma etiqueta Kanban circula apenas entre 2 postos de trabalho. Isso é muito importante. Uma etiqueta não vai circular entre mais de 2 postos, só que de 2 em 2 forma-se essa cadeia. Ok? Essa ilustração sobre o Kanban, ela é bem clara para a gente entender como é que ele funciona. Então, na primeira coluna, da esquerda para a direita, a gente tem as tarefas que devem ser feitas, o que é que deve ser realizado. Então, usando um exemplo de algum sistema de informática, a gente tem o seguinte: o que tem que ser feito? Primeira coluna da esquerda: fazer uma página de configurações, implementar e remover itens, testar o login e testar a criação e a remoção de um item. Por que a gente tem duas cores? Porque são duas categorias diferentes de trabalho, duas equipes diferentes que estão envolvidas. Então, na primeira a gente tem ali a cor amarela e depois a gente tem a cor verde. O que é que está em trabalho, o que é que está sendo processado agora, o que está em trabalho, né, em progresso? A gente tem implementar e criar um item, e uma outra categoria de trabalho que é melhoria, colocar ícones no site. Então, na coluna do meio a gente tem o trabalho que está em progresso. Por fim, o trabalho que está encerrado, aquilo que já foi feito. Implementação do login, erro na validação de e-mail do login, que já foi corrigido, e por isso que ele tem outra cor, uma cor alaranjada, porque é uma outra categoria de trabalho, que a gente chama de bug. Aí, nesse caso, esse exemplo, né, que são erros de sistemas de informática, então é uma outra categoria de trabalho. Erro quando senhas têm acento, então são dois outros processos que já foram encerrados. Então, isso é um painel Kanban. É assim que os vários setores se comunicam, segundo a ordem de cada trabalho e quem vai fazer o quê. Então, a gente tem algumas características principais do Kanban. Primeiro, o Kanban é baseado em equipes auto-organizáveis. Isso é muito importante, e como a gente viu ao longo dessa aula e da aula passada, o Just in Time ele prioriza, ele tem como um alvo o bom treinamento da equipe, que a equipe ela também seja autogerida, uma equipe que seja capaz e tenha uma dinâmica que ajude na inovação. Então a gente não pensa no operário que vai fazer o resto da vida exatamente a mesma tarefa, não. A gente pensa em operários que são capazes de inovar na sua área de atuação e também de se auto-organizar buscando a excelência. Segunda coisa, a opção de escolher qualquer plano de prioridade. Isso é muito importante em empresas que precisam ser ágeis para serem competitivas. Então nem sempre a prioridade ela vai ser a mesma prioridade por por um período muito longo. Então, com o Kanban, que está dentro do processo do Just in Time, há uma escolha para que a gente possa escolher planos de prioridade. Usa o lead time. O que é o lead time? É o tempo que uma tarefa passa de uma equipe para outra ou de uma etapa para outra do processo. Então, isso é importante. O lead time, que é esse tempo de transferência dos processos, é o padrão métrico, é o padrão que vai medir a velocidade da execução do trabalho. Então, se esse lead time, se essa demora em completar uma determinada tarefa é muito grande, se o tempo envolvido para completar uma tarefa é muito grande, isso é o lead time, isso vai ser um referencial, um índice para que os próprios envolvidos se debrucem sobre o caso e busquem uma melhoria do processo para que o lead time diminua. Não é prescrito nenhum gráfico em especial, quer dizer, não existe um modelo de gráfico que deva ser seguido. É mais fácil criar um fluxo regular se os itens estiverem aproximadamente uniformizados. Então é bom criar esses itens, né? Os itens de produção, eles têm alguma uniformidade. Isso também faz parte do nosso processo de planejamento, que a gente viu algumas aulas atrás. Planejar bem, para que a gente tenha uniformidade do processo de produção. Equipes multifuncionais são opcionais. A gente pode ter equipes com várias funções ou pode ter equipes com uma função só.
e as equipes de especialistas são autorizadas. Pode ser que eu crie uma célula apenas com especialistas que estão ali para verificar algum processo mais complexo, por exemplo. O WIP, que são os trabalhos que estão em processo, que estão em progresso naquele tempo, são limitados diretamente. Por quê? Porque se eu tiver muitos trabalhos em processo de uma vez só, é muito provável que eu erre, que eu cometa erros e que eu acabe tendo desperdício de tempo ou de material. Para ver o WIP, volta um slide, ali no slide 8 a gente vê na tabela, na coluna do meio, que é o que está em fluxo, no fluxo de trabalho agora. Podem ser adicionados novos itens sempre que houver capacidade disponível, então estar atento a isso, e sempre que houver capacidade disponível a gente adiciona novos itens no Kanban. Os quadros Kanban podem ser compartilhados por várias equipes ou podem ser individuais. Pode ser que as equipes elas trabalhem conforme o ramo de atividade, é possível que haja algum tipo de envolvimento individual. Então o Kanban ele também é flexível, ele pode ser usado individualmente, quanto pode ser usado em grupo. As únicas restrições do Kanban são: visualize o seu fluxo de trabalho e limite as suas atividades em andamento. São as únicas duas restrições desse modelo de trabalho. Visualizar o seu fluxo de trabalho para saber onde é que você está durante as atividades e limitar as atividades em andamento de maneira que a execução seja a melhor possível. Tá certo? Então, a aula de hoje a gente acaba por aqui. Vai haver uns links para que você possa assistir aí na sua casa e completar as informações. Um abraço e até a semana que vem.